Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que momento você está assistindo essa palestra. Então, boa noite a todos e todas. Todos que chegam aqui no canal do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que esse possa ser um momento de paz, possa ser também um momento de tranquilidade, de renovação e também de esclarecimento, né? Então, que daí você também possa se sentir acolhido, que você possa se sentir na companhia dos bons espíritos que estão sempre a nos acompanhar. Então, nesse momento, a gente pede para que a gente possa respirar fundo, se acalmar, se conectar com esse momento, pedir a proteção dos bons espíritos, que eles estejam conosco durante todo esse momento de reflexão, durante essa palestra. Se o nosso pensamento for para longe, que a gente consiga trazer ele de volta e trazer ele sempre aqui, nas reflexões de Jesus. Que a espiritualidade esteja conosco e com todos aqueles que também passam pelas nossas mentes e os nossos corações. Nos proteja agora e sempre, graças a Deus. Então, pessoal, eu me chamo Thaís Oliveira. Eu faço parte do grupo espírita aqui de Maricá, que é um grupo espírita chamado Grupo Espírita Luz e Caridade. E eu também fiz parte também muito tempo, assim, desde o início da minha trajetória aí no movimento espírita, que é o Centro Espírita Unidade e Amor, que é aí bem pertinho, em Irajá. E durante todo esse tempo eu venho aí frequentando mocidades, estudos e tentando aprender um pouco, né? E aí fui convidada para fazer um pouco desse estudo de hoje, que a gente vai falar sobre o capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para a gente poder falar um pouquinho desse capítulo, né, desse estudo, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí ele é chamado de muitos os chamados, poucos os escolhidos, o que acontece? Ele faz parte de um livro maior, né, que é o Evangelho, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é esse livro? Para quem está chegando a primeira vez, a gente é sempre legal falar, né? E a gente resgatar um pouco isso. O que significa esse livro? Algumas pessoas falam assim, mas vocês espíritas, vocês seguem uma outra pessoa, um outro codificador, como é que é isso? Não. A gente também nós também somos cristãos, né? Então, o que o Kardec, Allan Kardec, que na verdade ele é um codificador, ele pegou os ensinamentos dos espíritos e decodificou, né? Trouxe isso para livros, reuniu, organizou. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai pegar as passagens de Jesus, junto com as reflexões dos espíritos, e junta isso num livro só. Por isso que ele se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. É como se a gente colocasse os óculos do Espiritismo para poder ler as passagens do Evangelho. E aí tem algumas explicações sobre esse momento, né? Esse momento não, esses momentos que se deram durante a passagem do Cristo na Terra. E aí, exatamente nesse capítulo, no capítulo 18, que ele faz? Ele reúne ali várias passagens de Jesus, tanto parábolas como passagens, para poder falar um pouco dessa frase aí, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então ele começa com uma parábola ali, que se chama o Festim das Bodas. É uma parábola que alguns podem pensar assim, nossa, mas essa é muito difícil, nossa, mas ela é superficial, não dá para entender, enfim. Mas ela é uma parábola muito importante para entender todo o resto do capítulo. Porque aí ele fala da parábola do festim das bodas, logo depois ele fala da porta estreita, né? Porta estreita é a porta larga, que também é uma passagem de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí ele vai falando também, né, de outras passagens. Muito se dá aquele que pediu, muito se pedirá aquele que muito recebeu, dar-se-á aquele que tem. E pelas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão. E aí, olhando todos esses pedacinhos, a gente vai se perguntar, meu Deus do céu, mas qual a relação de um com o outro? O que tem a ver a parábola de um com a fala de outro?
E aí é isso, né? O Evangelho, eu acho que ele principalmente esse livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele chega a ser um livro mágico para mim. Porque cada vez que você lê, cada vez que você o lê, você reflete sobre algo que você não tinha visto antes, né? E aí você fala, nossa, isso aqui estava aqui, mas eu passei os olhos e não tinha visto isso antes. Mas ele tem esse poder mágico, porque eu acho que também parte do nosso amadurecimento, né? Cada vez que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o mundo com os outros olhos, e aí vendo também as passagens de Jesus. Então, vai um pouco da nossa maturidade. Mas para a gente poder começar, então, nesse capítulo, vamos começar pela parábola do festim das bodas. E aí, como toda parábola, ela é uma estratégia, é um recurso pedagógico que Jesus utilizou. Jesus, ele é um grande mestre, e aí, como mestre, é um grande educador. Como educador, ele quer ser entendido. Todo professor que a gente conhece é aquele cara que consegue falar coisas super complexas, mas num linguajar simples, acessível. Então, o professor, ele se despenca, né, para poder fazer com que aquele conteúdo que às vezes é difícil, que às vezes é complexo, se torne mais simples, se torne acessível. Então, Jesus faz isso na sua vida inteira. Então, ele quer comunicar e ele quer ser entendido. Para ser entendido, ele se usa das parábolas, que essas parábolas são histórias que vão trabalhar com coisas que são do cotidiano, com elementos do cotidiano, né? E aí a gente precisa entender também que ele veio há muito tempo, se a gente pensar aí, há 2020 anos atrás, né? Que é o tempo de contagem do nosso calendário, né? Baseado na vida do Cristo. Então, ele veio há muito tempo atrás. Então, a cultura, na época que ele veio, era outra, a forma das pensarem, a estrutura da sociedade era uma outra organização. Então, ele usava muito daquela organização daquele tempo, que era comandado por reis, para poder, para poder falar, para poder trazer os ensinamentos. Mas o bacana é que esses ensinamentos são atemporais, ou seja, não ficaram só naqueles tempos. A gente consegue tirar a essência daquela parábola e trazer ela para o dia de hoje. Então, eu digo aí que a essência dela é atemporal. Então, tendo dito isso, a gente vai ver a parábola do festim das bodas, e aí dentro, quando a gente for vendo essas parábolas, a gente vai ver algumas palavras, algumas coisas que ele fala e você fala, ué, mas o que isso significa? E aí depois a gente vai tentar decodificar essa parábola, tentar trazer que símbolos cada uma dessas coisinhas que ele vai trazendo ali na história quer se referir, quer representar. E aí, eu vou fazer o seguinte, para poder passar o vídeo aí para vocês. Vou parar de compartilhar a tela aqui e vou compartilhar o vídeo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas
E convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pois é. Para a gente poder compreender essa parábola, eu vi umas pessoas que elas diziam assim, é como se ela fosse feita com várias camadas, e a gente tem que ir tirando camada por camada para poder entender. E eu acho que um dos primeiros pontos para a gente poder compreender é entender o que que significa essas bodas, né? O que que significa essas bodas que para a gente entende como casamento, a festa de casamento, né? Essa palavra também é encontrada com esse nome, né? A festa de casamento. Casamento, ele significa, em várias passagens do Evangelho, e para aquela época também, a relação do homem com Deus. E aí ele sempre traz em outros momentos das passagens que o casamento ele vai significar essa relação do homem se casando com Deus, dessa ligação do homem com Deus. Então a gente começa a pensar aí, poxa, então é uma festa de casamento. Quem é que está se casando com Deus? Seria o Cristo? E aí, então, é pensar por esse lado aí. E aí, por um outro lado, que essa festa de casamento, essa festa da ligação do homem com Deus, seria o festim, que quer significar como se fosse o reino dos céus, né? Então, vai ser dado uma festa, um banquete, como ele fala, né? Para celebrar esse casamento, para celebrar essa união. Então, em vários momentos da passagem do Cristo, nas suas parábolas, ele vem falando disso, né? Desse casamento. E na época também, o casamento também significava essa relação de união, de compromisso do homem com Deus. Então aí a gente começa a pensar, né? A gente está sendo chamado para uma festa de celebração. A gente não, vamos deixar a gente para depois. Mas essas pessoas aí da parábola estavam sendo chamadas para uma festa de celebração desse casamento. Tá? Então, é uma celebração desse casamento. E aí, entendendo, né, que esse casamento significa a relação a relação do homem com Deus, essa ligação. E que essa festa seria onde? No reino dos céus. Ok. Tá. Então, vamos lá. Esse é um primeiro passo para a gente poder compreender que esse festim das bodas seria essa, né? E aí, para essa festa de casamento, ele manda os servos para chamar as pessoas. E aí, quem são esses servos, né? Seriam esses servos os profetas? Seriam esses servos filósofos? Os mensageiros das ideias de Deus? Então, muitas pessoas consideram e veem esses servos como exatamente isso, os profetas, os filósofos, os mensageiros. São os que prepararam no passado, né? E preparam até hoje o solo para as ideias de Deus. Então, muitas das vezes, esses convites para participar desse festim das bodas, que seriam essa festa de celebração da união do homem com Deus nos reinos dos céus, ela chega para uma palestra, ela chega
como uma mensagem, como um livro, um conhecimento, uma conversa que a gente tem. Então, esses servos que hoje podem ter a figura do profeta, não chegam até a gente nos convidando para participar desse festim, dessas bodas, né? E aí, esse festim, essas bodas, ela também tem um outro significado que é do banquete, em que ele fala ali, né? Que ele mandou matar bois, mandou fazer um monte de comida, encheu a mesa, preparou, e aí ele vem falar dessa comunhão, dessa troca, porque uma festa, ela é também um ato de celebração, mas é também um ato de comunhão, em que a gente reúne junto com as pessoas que a gente gosta, e aí a gente consegue fazer essas trocas. E aí ele expande isso, né, para que essa troca não seja só entre os afins, mas que seja uma troca universal. E aí, para essa festa aí, ele primeiro fala assim, vamos falar os primeiros convidados, ele chama. E esses convidados falam que não vão, tratam mal os servos, os assassinam. E aí ele, tá bom, beleza. Eles não querem vir, então chama de novo, porque eu... E aí agora de uma forma mais firme. E aí os outros dizem não. Na verdade, ele manda chamar de uma forma mais firme. E essas pessoas que são chamadas de novo falam, não vou não. Eu tenho que cuidar dos meus negócios, tenho que cuidar das minhas terras, eu não quero participar disso não. Essas pessoas, quem elas representam? Num primeiro momento, esses primeiros convidados aí, eles representam os hebreus, que lá naquela época eram o povo que foram os primeiros assim a reconhecerem um Deus único. Então, eles foram os primeiros porque naquela época se acreditava, muitos dos povos acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. E os hebreus foram os primeiros a acreditar num Deus único, e ali eram também conhecidos como os judeus, né? Só que a palavra do Cristo não frutificou ali, não deu frutos, não foi ouvida, não foi aceita, como a gente vê aí durante o longo da história, né? E quem são os outros convidados? E aí os outros convidados a gente já consegue abrir para um leque maior, né? E às vezes até a gente pode até se conhecer. São as pessoas que ignoram as coisas celestes, são as pessoas que estão muito mais preocupadas com as questões materiais, com as suas próprias questões, com suas próprias preocupações, e aí num sentido muito egoísta da palavra, né? E não estão aí e não estão muito aí para o que está para além de si. Então, esses são os outros convidados, né? E os convidados que mataram os servos, que eles trataram eles com ódio, mataram. E aí, quem são essas pessoas que mataram os servos? Então, são as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que negam elas, e muito pelo contrário, elas massacram os ensinamentos do Cristo e aqueles que também estão aí atuando em nome de Deus, né? A gente pode dizer assim. Então, aí a gente vai começando a desvendar. Então, Jesus faz uma festa para falar do casamento, que é o casamento da união do homem com Deus, no reino dos céus. Ele chama muitas pessoas. Alguns convidados vão cuidar da própria vida, se dão para as coisas materiais. Outros convidados se negam à palavra de Deus e rebatem com violência, com ódio. E aí ele fala assim, então, que são os últimos convidados, né? Então tá bom, saia na rua e convide a todos, pessoas boas e pessoas más. Chame a todos para vir. E aí, o que quer significar isso? Então, chama todo mundo, boas e más. Então, Deus começa a expandir esse convite não só a um determinado povo, não só aqueles que eles consideravam que eram especiais e que ele tinha expectativa que fosse frutificar a palavra dele. Não, ele convida todos e todas. Então, ele expande esse convite a todos os povos, homens, mulheres, hebreus ou não, e aí para poder participar desse banquete. Então, só que quando esse povo entra, senta-se à mesa, ele passa e percebe um que não tinha túnica nupcial. Mas aí você vai falar, caraca, Jesus, que isso? Um cara que não tinha túnica nupcial não vai poder sentar para comer, porque essa túnica nupcial
é uma simbologia também. Tem um sentido especial. Essa túnica nupcial, ela vai falar que a gente precisa estar revestido com as vestes celestes. É preciso que a gente tenha a pureza do coração e a pureza do espírito. Não são as vestes do corpo que vão permitir que a gente entre e permaneça no reino dos céus, nessa festa de celebração da união do homem com Deus. Não vai ser esse corpo material, mas vai ser, sim, a pureza do coração e do espírito. E essa pureza do coração e do espírito, ela só é uma pureza adquirida a partir da evolução. Então, ela é uma pureza moral. Ela vem das questões, quanto mais a gente consegue se depurar, se desfazer dos nossos defeitos, se desfazer das nossas amarras, das nossas questões materiais. Quanto mais a gente consegue caminhar em direção a Deus, mais pureza a gente vai ter. E aí sim a gente vai ter essa túnica nupcial, né? Que ela vem muito dos atos, e a gente vai ver aí que o capítulo vai explicar isso, né? Essa pureza nupcial, ela vem dos atos, daquilo que a gente faz, não só do que a gente fala. Então, ele fala, e aí tem uma parte logo no finalzinho, que eu acho que talvez dessa vai ser a que mais gere contradição, mais gere dúvida, né? Que ele fala assim, vai haver choros e ranger de dente. O que significa esses choros e ranger de dente, né? Deixa eu só pular uma coisa. Porque essa pureza, essa túnica nupcial vai simbolizar a pureza, né? Mas aí aquele que não estava com a túnica nupcial, o que Jesus mandou fazer com ele? Aí que começa a contradição. Fala para ele, atai as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Nossa, mas ele pegou pesado, Deus, como é que ele manda atar a mão e o pé da pessoa e joga assim nas trevas para que haja prantos e ranger de dentes? Porque, na verdade, atar os pés e a mão, muitas das vezes, significa para a gente desativar a gente. Sabe quantas vezes você está fazendo muita besteira e você segue fazendo a besteira e não pensa, e aí alguma coisa acontece com você que faz você cair em si, e é como se aquilo te desativasse, te desarmasse, e aí você começa a parar e pensar, eita, errei feio, e agora? O que eu faço? Então é como se fosse um momento que alguém te segura, te coloca, e aí algumas pessoas que fazem a reflexão dessa parábola, elas vão falar que é como se fosse a reencarnação. O processo da reencarnação também é um processo de atar os pés e as mãos para fazer com que a gente aprenda, mas como também pode ser um momento de algum sofrimento. Então, esse atar os pés e as mãos é como se fosse assim, te dar uma segurada para você poder repensar a sua vida e poder elaborar sobre isso, né? Isso também está muito ligado ao pranto e ranger de dente, que vai gerar sofrimento, vai gerar dor, mas que essa dor e esse sofrimento, eles são recursos pedagógicos para a evolução do ser. Então, você vai passar pela dor, vai passar pelo sofrimento, mas isso vai te levar ao amadurecimento, vai te levar ao aprendizado. Então, é aí que eu acho que mora a grande sacada da parábola, né? Quando ele diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, por conta disso. Muitos nós vamos ser chamados, mas qual de nós teremos a pureza do coração, teremos adquirido a evolução? Ou seja, qual de nós realmente estaremos vestindo a túnica nupcial? Então, essa é um pouco da sacada. E aí, durante o capítulo, ele vai falando um pouco disso, né? Que aí você chegou nessa, beleza, entendi, quero ser essa pessoa aí. Eu quero estar no festim das bodas, quero estar nessa festa de casamento, sentada na mesa, desfrutando do banquete, mas eu quero estar com a túnica nupcial. Não quero chegar lá para passar vergonha, estar sem a túnica e me mandarem embora, não. Quero estar com essa túnica nupcial. Como é que eu faço? E aí é a grande questão. Mas como vamos alcançar a pureza do espírito? Porque a túnica nupcial é a pureza do espírito. Como conseguir, então, a veste nupcial? Essa é a nossa grande pergunta, a pergunta da vida, né? E aí vem agora a parte difícil, a parte chata.
é a porta estreita. Quando ele ali no capítulo vai falando que a gente tem algumas possibilidades nessa vida, né? Tem a porta larga ali, que você passa com muita tranquilidade, e tem a porta estreita. Mas que porta estreita é essa, Thaís? Meu Deus do céu, porta larga é essa? A porta larga, ela vai falar das paixões, é do excesso. Toda vez na nossa vida em que a gente cai numa dessas palavras aí, e que teriam outras, né? Mas eu acho que se a gente pegar egoísmo e vaidade, já resume, né? Como diz Allan Kardec aqui, como dizem os espíritos na codificação. E o egoísmo e a vaidade são as grandes chagas do mundo, mas que aí vão gerar paixões, vão gerar excessos, vícios, indiferenças, ódio, raiva, fofoca, maledicências. Então, toda vez que a gente vai por essa porta, que muitas das vezes é a porta da facilidade, é a porta que a gente ainda se sente muito cômodo, porque imagina só, a porta larga, a porta grande, nossa, é até bonita, você passa com uma tranquilidade e você não precisa se mexer. Então, é a porta um pouco da facilidade. E é a porta também que a gente talvez se sinta confortável, porque é isso. A gente tem tudo isso aí que a gente está falando, vaidade, egoísmo, a gente pensa mais em si, a gente não pensa no outro, a gente quer salvar si primeiro, depois o outro. Se eu tenho para hoje, ótimo, se o outro não tem, isso é um problema dele, não mandei ele nascer assim, ser assim. Ele escolheu isso, não fui eu. Então, assim, a gente acaba muitas das vezes é, fingindo que não está vendo ou que não é com a gente o problema do outro, né? E não dá. E aí, quando a gente faz isso, muitas das vezes por comodismo, por, por não compreender, e aí acaba se tornando um pouco confortável. Então, eu acho que ali, nessa porta larga, nos leva a entender isso, né? Porque aí, para a gente poder vestir a túnica nupcial e sentar na festa de bodas, a gente vai precisar passar pela porta larga, pela porta estreita. Mas aí você vai perguntar, Thaís, porta estreita, que porta é essa? Então, é a porta que, por ela ser estreita, vai gerar esforço, vai gerar abnegação, ou seja, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar, para você poder abrir mão, você precisa se autoconhecer para você saber, isso aqui, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo invejosa, eu estou vendo o outro crescer ali, mas está me dando um negocinho aqui que eu não quero que ele cresça, não. Só eu posso crescer, o outro eu não quero. Então você precisa se autoconhecer para você saber até mesmo do que você tem que abrir mão, do que você precisa se esforçar. E aí vem a prática do amor. Ah, Thaís, mas eu amo meu pai, amo meu esposo, amo meu marido, amo minha esposa, amo a pessoa que está comigo, amo. Mas esse amor aí é o amor fácil. A gente está falando da porta estreita. E aí a gente vai pegar um outro capítulo lá do Evangelho, quando ele fala também amar os inimigos, né? Então, é um amor no sentido amplo. Amar a todos e todas, independente da sua postura, independente das suas escolhas, independente de tudo. O seu compromisso com o outro é o amor. Então você precisa amar. E esse amor se dá como? A partir da caridade. E aí é legal a gente falar aqui, que é a porta estreita. Então eu fico muito tranquila de falar, porque isso aí é difícil. Você fala assim, tá, isso aí eu não quero fazer, é difícil. Porque é isso, é difícil, porque se fosse fácil, ia ser a porta larga. Como não é larga, é estreita. Então é isso, a gente, para praticar a caridade não é só eu pegar e doar coisas materiais. A caridade é também no sentido amplo. A caridade é a gente se preocupar com o outro, conosco e com o outro. E aí vem muito daquela passagem ali do amar o próximo como a si mesmo. Então, numa prática de amor comigo, eu amo o outro. Amando o outro, eu amo a mim. É duplo, vai e volta, vai e volta. E aí é isso, né? E nesse ida e vinda é difícil, é esforço. Às vezes é como. Imagina você botando uma roupa antiga sua, em que para você fazer ela entrar, você precisa fazer um esforço. É um pouco isso, sabe? Você precisa sair da sua zona de conforto. E aí precisa ter paciência, indulgência com o erro dos outros, com as pessoas que não são perfeitas. E aí você vai falar assim, Thaís, mas eu tô vendo muita gente nessa vida que tá só na porta larga. Nunca passou para ela a porta estreita. Mas aí é isso. Perceba a frase.
Estou vendo muita gente nessa vida. Compreender a porta larga e a porta estreita não dá para ser só numa vida só. A gente precisa ter a dimensão da vida após a morte, porque a gente, como espírita, acredita que quando a gente morre, que morre é o corpo. O espírito renasce para a vida espiritual, ele volta para a parte espiritual, que é de onde ele veio. Então, é, compreender esse esforço é pensar assim, nessa vida eu estou encarando, estou me dispondo a ir pela porta estreita. Como em outras vidas, eu posso ter ido pelas portas largas, posso ter escolhido muitas das vezes as paixões, os excessos, os vícios, ter me deleitado lá com os meus defeitos, me acomodado neles. Então, para a gente poder compreender toda essa dimensão, a gente precisa ter essa dimensão da vida após a morte. Tem até aí uma imagem no fundo, assim, que eu tentei dar. A vida de hoje não é a única. Ela é uma de muitas outras. Então, a gente é um espírito imortal. O que morre é o corpo. O espírito vive. Se esse espírito vive, ele colhe os frutos o fruto das suas escolhas. Não existe essa de que, Thaís, tem gente indo muito pela porta larga. Quem está indo pela porta larga vai colher os frutos disso. Quem está indo pela porta estreita também vai colher os frutos disso. E aí, agora aqui, a gente tem um objetivo, porque lá na parábola do festim das bodas, ele não mostrou. A gente quer sentar nessa mesa para poder celebrar o casamento do homem com Deus, para celebrar essa união. Também pode ser a nossa união, mas para a gente estar lá tem que ter a veste nupcial. E para chegar na veste nupcial, é preciso passar pela porta estreita. E aí, nesses atos aí de abnegação, autoconhecimento, amor, caridade, paciência, indulgência, que aí a gente, para praticar isso aí, a gente tem muita, principalmente no planeta Terra, a gente tem muita oportunidade, né? No planeta Terra e no Brasil, num ano de pandemia, a gente tem muita oportunidade. Talvez essa porta está até estreita demais, mas a gente vai seguir. E aí ele fala assim, aí depois que ele passa da porta estreita, lá no capítulo tem uma outra parte que é assim, no mesmo capítulo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Porque ele fala, porque ele para poder falar disso, ele faz uma grande pergunta ali no caminho. Mas para que servem chamar e falar em nome do Senhor se não seguem os ensinamentos? E aqui, isso é um grande chamado, né? Principalmente nos dias em que a gente vive hoje, né? Muitos falam em Jesus, muitos se consideram cristãos. Nós também, enquanto espíritas, nós trazemos essa bandeira do Cristo, né? Mas para que serve a gente falar por ele, falar em nome dele, se a gente não segue os ensinamentos? E aí é quase um puxão de orelha, né? Nesse capítulo, eu não trouxe aqui a parte minha, mas ele fala assim, muitos vão chegar lá no céu e vão falar assim, mas Jesus, eu estava com você lá na praça, eu falei em seu nome. E Jesus vai falar o quê? Olha, nem te conheço, porque você praticou iniquidades, você praticou o oposto do que eu propus. Então, se você praticou o oposto do que eu propus, você não está, é como se você não tivesse apto, você não tem o passaporte para ir para a festa festa das bodas, né? Então, é isso, o que Jesus fala, então ele bota ainda mais uma dificuldade. Ele coloca uma porta estreita e ainda fala ali da nossa honestidade e nossa disposição em falar e agir em nome de Cristo, né? E aí, eu acho que ele traz nesse capítulo, que ele fala assim, eis porque todas as instituições humanas, por essas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. E aí, que palavras são essas? São as palavras do Senhor. Mas aí, e aí ele fala construída sobre a rocha, exatamente as pessoas que conseguem estar firmes nos seus propósitos, firmes nos propósitos do Cristo.
e não sobre a areia que desmancha, que vem uma ressaca, leva, vem a chuva, leva. Não, não é na areia que a gente precisa construir, é em cima da rocha. Então, a gente precisa tá firme nesse propósito. Então, para a gente poder não só falar e agir, a gente precisa estar em cima da rocha. E aí, a gente pensar, né, fazendo um pouco, trazendo para os dias atuais. A gente vê muita coisa ruim acontecendo, a gente passa por um momento muito conturbado. E aí a gente pode até considerar que esse seja um daqueles momentos de crise que, que os espíritos já previam, né? São os momentos de crise que fazem a gente ir para frente, que fazem a gente dar aquela chacoalhada na gente para a gente poder rever as nossas atitudes, as nossas posturas. E aí, talvez seja um grande convite que a gente esteja vivendo, né? Para a gente praticar as ações do Cristo. Então, Jesus está o tempo todo, Deus está o tempo todo nos chamando, através dos profetas, dos conhecimentos, de uma mensagem. Agora, com a internet, então, a gente tem acesso a trilhões de coisas, né? Quantos são os chamados que nos chegam, até mesmo dentro de casa, na pandemia, é uma palestra que a gente pode ouvir de uma pessoa que está próxima, uma pessoa que está distante, são reflexões, livros que a gente está tendo acesso, né? Então, a gente está sendo chamado o tempo todo. E aí, diante de uma pandemia, diante de uma crise planetária, a gente também está sendo chamado. Mas será que a gente está sendo escolhido? E aí eu trago essa reflexão para a gente poder encerrar, que eu não vou trazer respostas, mas eu acho que cada um precisa repensar, trazer as suas respostas, né? Se o momento atual fosse o momento que precede o festim de bodas, que precede, que é antes a um festim de bodas, ou seja, a gente está quase lá, amanhã, depois de amanhã, está chegando esse festim de bodas, está chegando esse banquete. Estamos sendo chamados por Jesus, mas que personagens seríamos dessa parábola? Seriam os primeiros convidados, em que ouviu e tratou com violência, em que revidou com violência? Seríamos aqueles que, agora eu não posso, vou cuidar dos meus negócios, das minhas terras. Ou ainda seríamos aqueles, esse aí eu vou até dar um risinho, porque esse aí pode ser o nosso caso, né? Que tá lá, e estou aqui, entrei no festim das bodas, mas a gente não foi com a túnica nupcial, a gente não foi com a pureza do coração e do espírito. Então, qual é o personagem nós seremos nessa nossa trajetória, né? E aí fica um pouco essa reflexão. Será que a ideia é que a gente possa chegar a ser o personagem que realmente senta no festim das bodas para o banquete com a túnica nupcial? Mas será que nós estamos trabalhando para isso? Será que nós estamos exercitando aí, colocando o pensar e o agir dentro dos princípios cristãos, dentro do que Jesus preconiza? Então, fica um pouco para a gente poder refletir e também chamar a nossa atenção. Se a gente ainda não está sentando nessa mesa com a túnica nupcial, o que a gente precisa fazer para vestir essa túnica nupcial? O que a gente precisa mudar em nós e nas nossas atitudes para que a gente possa estar aí vestindo essa túnica nupcial e sentando na mesa, festejando esse grande casamento? É isso, pessoal. Encerro com esses questionamentos que a gente possa refletir. E aí, para que a gente possa encerrar, fazer um pedido aqui, em forma de prece, para que a gente possa agora fechar e encerrar esse momento, né? Então, eu agradeço a todos e todas que acompanharam até aqui. Agradeço também a espiritualidade, que está sempre conosco, nos ajudando aí a passar por essa porta estreita, nos chamando em todos os momentos a nos modificarmos, a cada dia mais vestir essa túnica nupcial, e nós reforçamos o nosso pedido para que ela nos acompanhe nesses momentos de dificuldades, nos momentos de dores, de tristeza, de desalento,
para que ela possa estar conosco, nos ajudando a compreender, nos fortalecendo, nos dando a sabedoria, nos dando as orientações e as inspirações necessárias para a gente poder vivenciar e passar por todas essas fases que nos são colocadas durante essa passagem na Terra, né? Que o Senhor também possa abençoar, inspirar, cuidar de cada um dos lares, de cada uma das pessoas que nos assistem, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. Que possa chegar aos lares vibrações de paz e amor. E também que as equipes espirituais que hoje trabalham no atendimento às vítimas do Covid, aos trabalhadores médicos da área da saúde, que todos eles também possam ser inspirados, possam ser protegidos, não só eles, mas também todas as outras pessoas que ocupam algum cargo de poder, algum cargo de decisão e que podem atuar em prol das outras pessoas. Elas também possam ser abençoadas, protegidas e inspiradas nos seus afazeres, nos seus labores profissionais. Esteja conosco, nos orienta, que assim seja, graças a Deus. E é isso, pessoal. Graças a Deus. E muito obrigado a todos e todas pela oportunidade.